de prova relacionadas à diligência ainda em andamento ocorrem em razão do risco de comprometimento da eficácia, da eficiência ou da finalidade das diligências. É como voto, presidente. Muito obrigado, conselheiro Leonardo. Doutor Cristiano, excelência tem 10 minutos. Excelentíssimo senhor Corregedor Nacional, doutor Cláudio Henrique Portela, excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor Leonardo Carvalho, excelentíssimos senhores membros desse Conselho Nacional. O voto lido pelo conselheiro Leonardo Carvalho é bastante alentado e bem destacou os principais pontos deste procedimento. Aqui houve, no primeiro plano, a negativa de acesso aos advogados constituídos que formularam, já no dia 10 de dezembro de 2015, pedido de vista dos autos. Esse pedido, só uma rápida cronologia, foi indeferido no dia 17/12. Posteriormente, houve um pedido de reconsideração no dia 1º de fevereiro, já, portanto, sob a égide da Lei 13.245, que entrou em vigor em janeiro de 2016, e esse pedido foi novamente indeferido. A despeito disso, no dia 19 de fevereiro de 2016, a revista Época publica a reportagem de capa com material que estava contido nesse procedimento, em relação ao qual os advogados não tinham acesso. Então, ele estava tramitando no núcleo de combate à corrupção, os advogados não tinham acesso, mas a revista teve acesso. Então, esse é um ponto relevante. Outro aspecto que eu destaco aqui é que, durante esse período em que os advogados constituídos não tiveram acesso ao processo, ao procedimento, houve 2 sucessivas redistribuições, não informadas aos advogados. Então, os advogados iam ao primeiro núcleo de combate à corrupção, onde tramitava originariamente o feito, e não tinham nenhum tipo de informação a respeito. Na verdade, o procedimento já estava tramitando no 2º núcleo de combate à corrupção. Depois, os advogados tiveram uma informação não confirmada formalmente de que estava no 2º núcleo. E, ao irem no 2º núcleo, tomaram conhecimento que já estava no 5º núcleo de combate à corrupção. Então, toda essa redistribuição e essa tramitação ocorria à revelia dos advogados constituídos. E quer me parecer que a revelia da própria lei 13.245, como bem reconheceu o voto do conselheiro Leonardo Carvalho. Esta redistribuição, eu peço o vênio para salientar, na verdade, ocorria para órgãos do Ministério Público, dos quais ou o requerido era o titular ou ele era o substituto natural. Então, quer me parecer que havia uma coincidência muito grande. Primeiro, ele determinou a remessa ao 2º núcleo, do qual ele era titular, e depois ao 5º núcleo, do qual ele era o substituto natural. Então, outro fato relevante. Eu gostaria de apontar também que esse procedimento já gerou alguns questionamentos no âmbito desse Conselho Nacional. É um procedimento que foi aberto há mais de um ano. Por ele, já passaram, sob a condução, mais de 10 procuradores da República. A própria resolução número 13 de 2006 desse Conselho Nacional prevê, no artigo 12, um prazo de 90 dias para a conclusão. É bem verdade que pode haver renovações sucessivas, mas que, à luz do próprio precedente, citado também no alentado voto do conselheiro Leonardo Carvalho, o precedente do Supremo Tribunal Federal, do RE 593727, que reconheceu ao Ministério Público o poder de investigação, mas, ao mesmo tempo, estabeleceu que esse poder de investigação deve seguir os mesmos moldes da polícia. Então, se a polícia é sindicada a cada 30 dias para dar continuidade às investigações, me parece, peço vênia apenas com a título de sugestão, que há necessidade até de uma revisão da resolução número 13 de 2006, seja no tocante ao prazo de conclusão, seja ainda no tocante a disciplinar o acesso dos advogados aos autos desses procedimentos investigatórios. Então, essa é apenas uma sugestão. No caso concreto, não há qualquer
questionamento em relação à primeira parte do voto do eminente conselheiro Leonardo Carvalho, mas, data máxima vênia, eu entendo aqui que, pelas peculiaridades, essas redistribuições ocorreram, na verdade, sem uma justificativa real, mas indicando uma situação em que o membro do Ministério Público queria, ele sim, conduzir esses procedimentos. Não foram distribuições aleatórias, foram distribuições que o beneficiava, como titular ou como substituto natural desses órgãos do Ministério Público. E, por fim, já indo para a conclusão, a questão do vazamento também não é nova nesse procedimento. Outros questionamentos foram trazidos a esse Conselho Nacional e a maior parte deles também acompanhados de vazamento, e por coincidência, ou não, para a mesma revista. Então, quer me parecer, senhores membros desse Conselho Nacional, que, a despeito de já ter sido aberta uma investigação, não se tem notícia do resultado dessa investigação e não é um fato isolado na tramitação deste procedimento. Ao contrário, só esta revista já fez ao menos 3 a 4 reportagens de capa com documentos que pertencem a um procedimento, em tese, que tramita sob sigilo e que muitas vezes nem o próprio advogado constituído teve acesso. Então, me parece também que, em relação a esse ponto, data máxima vênia, mereceria a atenção deste Conselho Nacional, a realização de um acompanhamento, ao menos, para que seja identificado e sejam respeitadas, né, as próprias decisões no sentido de impor o sigilo na tramitação. Se houve imposição do sigilo, então há necessidade, evidentemente, de se cumprir esse sigilo. E aqui, como eu disse, nós estamos mais ou menos ou no 3º ou no 4º vazamento e para a mesma revista. Então, com essas considerações, cumprimentando o conselheiro Leonardo Carvalho pelo alentado voto, eu peço vênia apenas para enfatizar esses pontos e pedir a procedência total dos pedidos que foram formulados. Muito obrigado, doutor Cristiano. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, inicialmente queria parabenizar o doutor Cristiano pela atuação aqui no Conselho, sempre tem sido muito oportuna os esclarecimentos e até mesmo a dialeticidade que se dá entre os advogados e este Conselho. Mas, em relação ao que diz respeito às redistribuições, o procurador, ele apresentou justificativas, no meu entender, plausíveis, porque partiu da premissa de que, nos termos das resoluções internas do Ministério Federal, deve-se observar as prevenções. E na pesquisa que foi feita, na oportunidade, pelo procurador, de fato, ele mostra a redistribuição decorreu dessas investigações, dessas pesquisas que ele realizou nos ofícios, nos procedimentos que eram, não é, conexo à investigação. Então, nesse ponto, eu entendo que não teria ocorrido violação às redistribuições. Não é? Inclusive, solicitei ao procurador-chefe da Procuradoria que encaminhasse até mesmo a grade de plantões, porque há um ofício que não está preenchido, não é? Então, existe um rodízio de procuradores e foi bastante esclarecedor as informações advindas do procurador-chefe da Procuradoria da República aqui do Distrito Federal. No tocante aos vazamentos, o procurador informou que, a pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurava fatos relacionados ao tema objeto da investigação, foram compartilhados dados da investigação, não é? E no ofício que ele anexou, foi consignado que esses documentos eram sigilosos e que deveriam observar o guarnecimento dessas informações, né, por aquela Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, não se pode atribuir ao procurador a origem desses vazamentos, até porque os documentos foram compartilhados. E para demonstrar ainda mais que não teria ele uma participação efetiva ou concreta no vazamento desses dados, ao tomar conhecimento desse fato, ele
tão logo instaurou uma notícia de fato para apurar esse vazamento, né? Essa notícia que foi veiculada pela revista Época. Então, penso eu que esta análise deve estar sendo apurada no âmbito dessa notícia de fato. Inclusive, solicitei informações quanto ao procedimento dessa notícia, no que foi informado que ela está em trâmite, né? Naturalmente, os órgãos do Ministério Público, em suas correções, vão apurar se, de fato, esse procedimento está sendo, né, está tendo o seu trâmite adequado ou não. Então, por essas razões, por entender que não houve comprovação de que o membro do Ministério Público vazou informações para a imprensa, não há fato que venha, pelo menos, a evidenciar o mínimo de possibilidades para uma apuração infracional. Segundo, no sentido de que também não há evidências de que as redistribuições não ocorreram de forma a contaminar ou a beneficiá-lo enquanto membro que estava à frente do curso das investigações, eu entendo que não há elementos hábeis a justificar o acolhimento desse pedido. Diversamente daquele em que consignei logo no início do acesso aos autos. E até mesmo esse acesso aos autos que foi limitado, não se demonstrou uma intenção a vir a prejudicar o acesso à defesa, né? Tanto é que este conselho, quando foi provocado, né, vislumbrando essa inovação legislativa, né, este conselho, eu entendi por conceder a decisão para assegurar tão somente nos termos da lei, que é o que eu estou acolhendo parcialmente, que seja observado, né, o que a lei determina, no sentido de que, se houver comprometimento à investigação, que seja expresso no despacho que venha a indeferir, né, e não simplesmente indeferir o pedido porque está em diligência, mas consignar que o acesso àquelas informações possa vir a comprometer as investigações que estão em curso. Então, é por essas razões, senhor presidente, que eu estou acolhendo parcialmente o pedido, tão apenas para assegurar a eficácia e a vigência da nova legislação que disciplina o acesso aos autos por parte dos advogados. Muito obrigado. Com a palavra o doutor Eric, representando o Conselho Federal da OAB. Senhor presidente, senhores conselheiros, apenas para reiterar uma preocupação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em relação ao não cumprimento da Lei 13.245, que tem sido verificado em muitos casos. Nesse caso, nós verificamos que houve isso, e em outros casos, muitos outros casos, tem havido essa mesma obstrução, impedindo o acesso aos autos, tanto de PIX quanto de inquéritos civis. Não sem razão, no último dia 31 de maio, o Conselho Federal da OAB, através do ofício número 227 de 2016, assinado pelo presidente do Conselho Federal e pelo Procurador Nacional de Prerrogativas, solicitou ao presidente Rodrigo Janot que adeque as resoluções do CNMP, notadamente a Resolução 13 de 2006 e a Resolução número 23 de 2007, a essa nova resolução, porque essas resistências, via de regra, têm sido colocadas com fundamento nas resoluções, mesmo em havendo a legislação própria que já dá uma outra disciplina a esse acesso aos autos. Então, provavelmente, o presidente do Conselho vai trazer à apreciação essas ponderações da OAB, mas eu estou adiantando, uma vez que o tema aqui diz respeito a essa mesma situação, para que nós possamos, o mais rápido possível, a fim de evitar mais conflitos dessa natureza, adequar as resoluções do CNMP no que se refere à tramitação de inquéritos, de procedimentos investigatórios criminais e de inquéritos civis. Seria só isso, presidente. Muito obrigado, doutor Eric. Vamos colher os votos. Conselheiro Fábio Jorge, como vota Vossa Excelência? Eu queria, inicialmente, louvar o voto do excelentíssimo senhor relator, Leonardo Carvalho, ponderado, sereno,
Me parece claro que não se pode imputar aqui ao Ministério Público um vazamento quando diversas outras instituições tinham acesso, inclusive foi mencionado aqui, a CPI teve acesso integral aos autos. E não é razoável admitir que se desconfie de alguém que ele mesmo requisita um inquérito para se apurar esse vazamento. Eu acho que o que E aqui eu quero deixar feito, ele foi registrado, realizado. se me permite, Claro. em que o mesmo Ministério Público teve a cautela de, ao compartilhar, Fazer aquela fazer a ressalva. ressalva de que trata-se de documentos sigilosos, que Claro. inclusive foi um outro tema que nós debatemos aqui, de uma Câmara Municipal, em que houve compartilhamento, mas não teria ocorrido essa preocupação, essa cautela do mesmo Ministério Público de também aquele que terá o guarnecimento manter as mesmas observâncias no que diz respeito ao sigilo, não é? Claro, claro. E, então faço esse registro, essa ressalva para reforçar e louvar o voto. Entendo também, como o excelentíssimo senhor relator, com base na súmula 14 do Supremo, todos os atos que já foram realizados estiverem encartados no inquérito, eles devem ser repassados à defesa e, obviamente, se houverem diligências a serem realizadas que se justifique a negativa, não se encarte aos autos, não é? E se dê a justificativa devida para que, obviamente, a ciência prévia não possa atrapalhar essas diligências que vão ser realizadas. Então, com esses registros muito simples e breves, que eu acho que o voto do excelentíssimo relator exaure a matéria, e louvando mais uma vez a forma gentil e qualificada como o nobre advogado tratou a matéria, eu acompanho o eminente relator. Conselheiro Estica. Desculpa, Otávio. Também, Excelência, louvando a atuação do nobre advogado na tribuna, eu acompanho o relator. Conselheiro Estica. Da mesma forma, Excelência, fazendo registro também tanto do brilhante voto e judicioso voto do relator, bem como a sempre agradável e cordata presença do Dr. Cristiano aqui na tribuna. Conselheiro Rochadel. Também, Excelência, parabenizo o advogado e parabenizo o relator pelo brilhantismo do voto. Conselheiro Sérgio Ricardo. Também, senhor presidente, mas realçando aqui que a preocupação trazida pelo nobre advogado é uma preocupação de todos aqueles que operam no meio jurídico. Essa questão desses vazamentos de investigações sigilosas é uma coisa séria, uma coisa que não tem merecido a devida apuração, porque a gente não vê o resultado das apurações, está tipificado como crime no Código Penal e não se vê resultado. Isso é muito triste, não compete ao Conselho, mas, obviamente, compete a que se faça uma apuração todas as vezes que acontecer esse tipo de vazamento. E uma outra preocupação, o Ministério Público, de forma brilhante, tem exercido os poderes investigatórios, poderes esses que o Supremo Tribunal já decidiu que o Ministério Público possui e deve possuir, mas há alguma resistência, e isso é notório, em se submeter às mesmas restrições que submetem os delegados, as autoridades policiais, quando investigam. E não foi isso que o Supremo disse. O Supremo decidiu que, ao se dispor a investigar, o Ministério Público está sujeito também ao controle judicial sobre essas investigações, e isso, por parte de alguns membros, que ainda bem são exceção dentro do sistema, mas não tem que observar dessas regras, e principalmente a Lei 13.245, eu acho que isso também merece uma apreciação por parte desse Conselho. Conselheiro Walter Schwenk. investigado. Senhor presidente, Mas eu acompanho o eminente relator. Muito obrigado. senhor presidente, inicialmente parabenizo o relator pelo detalhado voto, minucioso voto. Parabenizo também o doutor Cristiano Zanin pela defesa, né, dos interesses do seu cliente, enfim, sempre, como de costume aqui, apresentando uma sustentação muito esclarecedora, muito serena. Eu queria apenas fazer 3 colocações, né, em relação à avaliação do CNMP quanto à questão da distribuição. Até agradeço a gentil referência feita pelo relator quanto a um voto anteriormente proferido, em que assentei a tese de que não cabe ao CNMP adentrar essa matéria. Isso é matéria, inclusive, que hoje em dia deve ser decidida pelo Procurador-Geral da República, segundo o entendimento mais recente do Supremo, conflito, né, no âmbito
do Ministério Público, qual o procurador deve atuar, não é matéria do CNMP. Também acompanho no que diz respeito à inexistência de provas concretas de que o membro do Ministério Público Federal, aliás, ex-membro, doutor Douglas Kirchner, foi quem vazou essas informações sigilosas, mas comungo das preocupações do conselheiro Sérgio Ricardo, que, enfim, ressaltou como isso é perigoso em uma sociedade, enfim, esse vazamento, não só por comprometer as investigações, mas também por, dependendo do que se divulga, né, o vazamento seletivo, ele pode acabar com a vida de determinadas pessoas, especialmente quando se tratar de autoridades políticas. E, por fim, que eu acho que é até a parte que mais interessa, do ponto de vista da controvérsia jurídica, eu não vislumbrei, a semelhança do que defendeu o relator, qualquer deficiência ou vício capaz de macular a motivação quanto à negativa de acesso à documentação por parte do membro do Ministério Público, comungo do entendimento de Vossa Excelência, quando assenta que, no máximo, teria havido uma deficiente fundamentação, mas não que tivesse o condão de pôr por terra toda a documentação e toda a investigação já realizada. Acho importante que o Ministério Público, né, na linha do que defendido pelo conselheiro Sérgio Ricardo, também observe a súmula vinculante número 14 do Supremo em harmonia com a Lei 13.245, porque a súmula ela autoriza o acesso de toda a documentação por parte do advogado, que é importantíssimo, mas no caso de negativa para fim do acesso em razão de uma necessidade de investigação, que isso seja devidamente motivado. Portanto, eu enalteço a parte final do voto de Vossa Excelência, quando Vossa Excelência determina que haja essa observância da motivação, que isso eu acho que é o mais importante de todo esse processo, que a partir de então que haja esse acesso. E por fim, presidente, eu queria só uma questão até de esclarecimento de fato. Eu não sei se isso já foi esclarecido anteriormente, mas gostaria de ouvir do nobre advogado se existe hoje em dia alguma dificuldade de acesso quanto a este procedimento, porque já foram tantos os procuradores que passaram por lá, enfim, se no momento atual já existe essa dificuldade. Não mais, Excelência. Então, acompanho o relator. Muito obrigado, conselheiro Antônio Duarte. Os esclarecimentos que foram prestados e do alentado voto aqui do nobre relator, os esclarecimentos prestados da tribuna pelo nobre Carlos Ídico, eu não vejo outra alternativa a não ser acompanhar, ressaltando o trabalho de ambos. Acompanho, relator. Conselheiro Esdras Dantas. Senhor presidente, eu queria, antes de proferir o meu voto, compartilhar com este colegiado a preocupação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que recentemente encaminhou a este colegiado, e foi um ofício dirigido ao presidente Rodrigo Janot, manifestando essa preocupação, ou seja, as inúmeras reclamações feitas por advogados, né, que se queixam, né, da dificuldade que estão tendo de ter acesso, como vista, aos inquéritos civis, extração de cópias, enfim, não é um caso isolado. É um procedimento que foi a mim distribuído, que a assessoria me trouxe aqui, e que está sendo analisado para uma proposta, um amplo debate neste colegiado aqui. Estamos preocupados, realmente, há inúmeras reclamações junto à Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas do Conselho Federal, e isso precisa ser coibido. Quer dizer, nós sabemos que a maioria dos membros do Ministério Público respeitam a lei, mas existem alguns ainda que relutam, que venham a esses procedimentos investigatórios em total desrespeito à legislação. Quer dizer, essa lei que tem claramente posições e regras definidas são totalmente desrespeitadas em favor do advogado e da sociedade. E o que é mais grave ainda é que, ao invés de conceder cópia à defesa, concede cópia aos veículos de comunicação. É uma revista de circulação nacional com nítido propósito
de desmoralizar a defesa. De modo que fica aqui essa preocupação. Parabenizo também o voto do eminente conselheiro Leonardo Carvalho. Foi um voto muito bem fundamentado, e também ao advogado da tribuna, quero parabenizá-lo pelo trabalho realizado. E aqui acompanho, sem a menor dúvida, o voto do eminente relator, com esta comunicação de que este assunto vai ser tratado brevemente aqui no colegiado, um debate mais amplo de como coibir essa prática realizada por um segmento ainda pequeno, mas que cresce, do Ministério Público, que se nega a observar as prerrogativas profissionais dos advogados. Muito obrigado, conselheiro Walter Agra. Não. Obrigado, conselheiro Walter Agra. Walter Agra, eu acompanho o relator, eu já tinha lançado o voto na sessão eletrônica, sim, sobretudo com o provimento parcial para o registro que o relator fez ao final do voto. Okay, muito obrigado. Eu também... Não, desculpe, não, por favor. Eu também vou acompanhar o conselheiro relator e parabenizar o doutor Cristiano sempre que vem a essa tribuna com fidalguia, com tranquilidade, como deve ser um membro da advocacia, como deve ser um cidadão que exerce a sua função constitucional de defesa dos direitos do cidadão. Muito obrigado, doutor Cristiano. Doutor Leonardo Carvalho. Senhor presidente, inclusive, após a colocação do doutor Eric aqui da OAB e do doutor Esdras, salvo engano, nós estamos em discussão a adaptação da resolução número 13, no que diz respeito àquela equação redacional da distribuição, não é? Eu indago ao plenário se não seria oportuno já aproveitarmos este momento de adaptação da resolução número 13 e não sei qual for, não me recordo, o conselheiro Walter foi que propôs, mas o relator da matéria eu não me recordo quem seria dessa redação da resolução 13. Você sabe, pode informar? Não, eu não tenho... Bom, enfim, aquele que estiver relatando essa adaptação na redação é o conselheiro Esdras, né? Pronto, que já traga a proposta de resolução, exatamente como colocado por Vossa Excelência, as adaptações da lei e a esses parâmetros que foi estabelecido pelo Supremo no tocante ao procedimento investigatório do Ministério Público. Porque nesse aspecto nós estamos aí aperfeiçoando a nossa normatização interna ao que o Supremo já delimitou. Conselheiro Leonardo, se me permite, até porque é uma questão, como já dito por Vossa Excelência, de adaptação de uma redação legal que já está posta. Não é trazer nenhuma inovação para a resolução, é apenas adequá-la à legislação. Okay. Senhores, eu vou proclamar o resultado. O plenário, à unanimidade, julgou o pedido parcialmente procedente apenas para determinar que o membro oficiante no PIC 991-2015-08 observe os exatos termos da Lei 13.245/2016, fundamentando expressamente na hipótese de recuso que a negativa de acesso aos elementos de prova relacionados a diligências ainda em andamento ocorre em razão do risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, ausente justificadamente o presidente e ausente momentaneamente o conselheiro Gustavo Rocha. Chama a julgamento o item 13. Conselheiro, eu vou chamar em seguida. Porque eu tenho que sair. Vossa Excelência tem que sair? Eu tenho que sair. Então, assim. Então vamos chamar o 4 da pauta. Pode chamar, conselheiro? O disciplinar. Item 4 da pauta. É um pedido de vista. Procedimento avocado 1.00213/2015-17. Relator conselheiro Antônio Pereira Duarte. Objeto processo administrativo disciplinar 006/2013, em trâmite do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, avocado nos autos do procedimento do Conselho Nacional 456/2015-64. Após o voto do relator, no sentido de afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, julgar procedente o pedido para aplicar ao membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo a penalidade de disponibilidade
com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço por motivo de interesse público, pediu vista o conselheiro Sérgio Ricardo. Aguardam os demais. Vossa Excelência tem a palavra para proferir voto, conselheiro Sérgio Ricardo. Senhor presidente, eu vou pedir a permissão dos demais membros para resumir, porque eu já disponibilizei esse voto vista no nosso sistema eletrônico e eu estou acompanhando o eminente relator nas questões que dizem respeito às preliminares, também estou afastando as preliminares. Nas questões relativas ao mérito, eu estou pontuando alguns aspectos, porque, como o fato aconteceu no meu estado, eu tenho conhecimento do que se refere ao tema de fundo do processo. Em razão disso, eu até tive a oportunidade de debater com o eminente relator alguns aspectos, mas o que eu gostaria de pontuar é que estou discordando parcialmente em relação à utilização do critério da razoabilidade ou da proporcionalidade na fixação da pena em relação a precedentes deste mesmo Conselho. Entendo que, embora divirja parcialmente em relação ao próprio mérito, porque, no meu ponto de vista e pela análise que fiz, a atuação do membro destoou da norma porque ele quis ajudar um político amigo dele, ex-aluno dele, lá da comarca de Colatina, no estado do Espírito Santo. Mas não havia nenhum outro intuito que não o intuito ilícito sim, como bem reconheceu o eminente relator, mas o intuito ilícito de compatibilizar a situação do presidente da Câmara, que estava prestes a assumir como suplente de deputado. Ele estava prestes a assumir uma vaga na Assembleia e o procurou, dizendo que havia uma denúncia contra ele, uma notícia crime contra ele na delegacia, de que ele estaria praticando rachide, se apropriando de parte dos salários de uma assessora, e dizia o político que estava acontecendo isso, essa notícia crime, com o intuito de inviabilizar a posse dele como deputado. Então o promotor, mesmo fora das atribuições dele, se prestou a ouvir a pessoa que apresentou notícia crime, que também era das relações dele, e conversou com ela. Não há na toda a conversa que eu acompanhei, em nenhum momento, nenhuma ameaça, mas conversou se não seria melhor reverter e se retratar em relação àquela notícia crime. Tomou esse depoimento na presença de um outro membro do Ministério Público e depois a promotora titular terminou por representar contra esse membro e nós chegamos ao ponto em que chegamos. Eu gostaria de realçar aqui que não há uma linha sequer que diga respeito a qualquer vantagem obtida a partir dessa conduta do membro agora processado. Mas eu considero, assim como o eminente relator, que é muito grave o que ele fez, porque ele atuou fora das atribuições dele e atuou, e eu ressalto isso no meu voto, ele atuou como escoteiro às avessas. Ele prestou um compromisso, quando tomou posse, de bem prestar o seu trabalho para a sociedade, é muito bem remunerado para isso, e ao invés de prestar o serviço enquanto membro do Ministério Público de cumprimento da norma, ele quis ajudar um amigo no caso concreto. Entretanto, é de se realçar, isso também consta dos autos, mas se não constasse, consta da própria lei, que como o fato em apuração não dependia de representação, seria um crime de ação penal pública incondicionada, a própria autoridade policial avisou a suposta vítima que, independentemente dela se retratar ou não, se tratava de fato, que ele continuaria apurando, porque chegou o conhecimento dele e ele era obrigado a apurar. Então, mesmo que não houvesse, como houve, a reclamação da promotora natural, não haveria qualquer consequência dessa retratação que foi colhida a termo pelo
ora processado, porque o delegado tinha o dever, e realçou isso, queria o dever de apurar os fatos, porque eram independentes de representação. Então, em razão disso, eu propus, no meu voto, que fosse, sim, considerado uma falta grave e fosse mantida a pena sugerida inicialmente pelo Conselho do Ministério Popular do Espírito Santo, de aplicação de pena de suspensão de 30 dias. E não, como proposto pelo eminente relator, a pena de disponibilidade, porque eu entendo que a pena de disponibilidade é a pena mais grave que nós temos o poder de aplicar administrativamente, porque a outra pena mais grave está sujeita ao crime judicial. Agora, diretamente pelo Conselho, é essa pena de disponibilidade. E nesse caso concreto, onde o membro tem 26 anos de serviço, nunca recebeu uma punição, eu acho que essa pena de 30 dias estaria adequada e de acordo com os precedentes aqui deste Conselho em casos similares. Realço aqui também que no caso presente não cabe, mas eu acho importantíssimo que esse membro está trabalhando nessa cidade, uma cidade em torno de 120 mil habitantes, e ele dá aula na faculdade lá há mais de 20 anos. É promotor há 23 anos. Foi presidente de honra de clube de futebol. Ele não tem, no meu ponto de vista, mais condições de exercer as suas funções naquela comarca. Nesse procedimento não cabe, mas eu entendo que deveria ser tomado providência para ele ser removido compulsoriamente de lá. Porque ele não tem, o envolvimento dele com a comunidade tal que ele não tem condições de continuar exercendo as atividades lá naquela cidade, mesmo que seja acolhida a proposta que eu estou fazendo da pena de suspensão em substituição àquela proposta pelo eminente relator. Esse é o resumo do voto que eu juntei nos autos. Muito bem, devolvo a palavra ao conselheiro relator. Vossa Excelência, então, propõe a suspensão por... Eu propus, no meu voto, a suspensão por 30 dias. E Vossa Excelência... Vejam, eu queria no meu voto, há 30 dias. Com os colegas que eu, de fato, na mesma linha do conselheiro Sérgio, eu reputo que é uma conduta muito grave, porque o doutor Joanaci Silva Herédia, ele fez do Ministério Público um balcão de negócios para atender a interesses espúrios. E, nesse sentido, assim, penso que todo o procedimento, inclusive aqui eu tenho que tecer loas ao que desenvolveu lá o doutor, então Procurador-Geral de Justiça do Espírito Santo, doutor Éder Pontes, que com muita sensibilidade, antevendo o interesse institucional, foi no sentido de buscar uma solução que melhor refletisse o grau da gravidade dos deveres que foram desatendidos pelo doutor Joanaci, incorrendo em diversas práticas infracionais. Neste sentido, a conjugação de todas essas práticas resultaria numa disponibilidade punitiva, que seria o correto. Mas eu estou sensível ao Conselho, ao plenário, em relação a se buscar uma alternativa, já que é de fato uma pena extremamente grave. A mim me pareceu que estão plenamente configurados os fatos e, portanto, as infrações em que increpado o senhor Joanaci Silva Herédia. Para mim, não há dúvida alguma, tudo foi muito bem descrito. Agora, me parece que o Conselho tem tido um olhar, de maior proporcionalidade, maior razoabilidade. Eu realmente não me importaria e me daria por satisfeito, na qualidade de relator, que se pudesse, tendo em vista a primariedade ressaltada pelo eminente conselheiro Sérgio Ricardo, que se buscasse um meio termo, 90, 60 dias de suspensão. Acho que a gente pode conselheiro buscar Duarte, também... é isso que eu estava conversando aqui com o conselheiro Marcelo Ferra, trocando uma ideia aqui com ele. A disponibilidade, o que é a pena de disponibilidade? É o cidadão ficar sem trabalhar e recebendo. Para quem praticou o que praticou, é um prêmio. É um prêmio. Eu não trabalho mais, eu continuo com todas as minhas vantagens. Não. A disponibilidade.
Ainda que seja proporcional, eu estou falando proporcional de 23 anos, né? Aí se ele tiver averbado algum tempo de serviço anterior, sobe mais ainda, né? Pois é. E eu vejo isso aí, talvez a punição mais efetiva, que doesse mais para ir, fosse a suspensão, porque a gente teria uma garantia de sua realização mesmo, né? E aí eu faria aquela dosimetria que o conselheiro Duarte fez em casos passados aqui, transformando ela para o máximo da pena imediatamente inferior a ela, que seria a suspensão. Eu penso que 30 dias é muito pouco pelo que ele fez. Ele concitou pessoas a desistir de procedimentos, desistir. Então, isso não é conduta. Como o conselheiro Sérgio falou, que é da região, ele não tem condição de exercer suas atividades na cidade. A meu sentir, conselheiro Sérgio, nem na cidade, nem no Ministério Público. Mas eu não tenho essa forma ainda de fazer efetiva essa decisão na fase administrativa. Então, se Vossa Excelência assim me permitir, eu acompanho Vossa Excelência para aplicar a pena de disponibilidade, convertê-la em suspensão, agora no teto máximo, por 90 dias. Eu teria só que verificar se há previsão na... Eu aplico direto a pena de suspensão. A pena de disponibilidade, mas com a conversão. Não, porque essa equação é que não sei se... Não há essa possibilidade. A meu sentir, o que caberia era a pena que Vossa Excelência sugere, disponibilidade. Certo. Mas como eu estou vendo que a efetividade dela pode não ter o efeito que uma reprimenda necessária para esse caso, eu minoro a reprimenda para aplicá-la suspensão de 90 dias. Eu não estou convertendo, porque aí para converter eu teria que ter o Instituto da Conversão e eu não estou passando por esse caminho que pode ser... Então aplica direto a pena de 90 dias. Aplico direto a suspensão de 90 dias. Eu acho que a suspensão pelos 90 dias, estou vendo que é um... Vamos deixar isso para o segundo momento, conselheiro Rochadel. Já anotei aqui, conselheiro. Eu estou aderindo. Aos 90 dias. Aos 90 dias propostos pelo conselheiro, pelo relator e pelo... Eu acho, senhor presidente, que dentro do caráter, né, pedagógico que norteia e também dentro do espírito de proporcionalidade que tem sido aqui a tônica dos nossos pronunciamentos, eu vejo, reputo, considero que a proposta, que todo o encaminhamento levava à disponibilidade, mas penso que nesse sentido de se dar uma oportunidade, realmente eu acho que é válido. Então você adequa o voto para 90 dias. Então vamos escolher os votos, senhores. Nesse primeiro ponto, depois nós voltamos ao segundo ponto, conselheiro Rochadel. Conselheiro Marcelo Ferreira, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho as sugestões que são unânimes de aplicar a pena de suspensão no patamar já sugerido. Conselheiro Erjas Dantas. Presidente, eu também acompanho. Me parece que a solução encontrada pelo conselheiro Walter de Agra é a mais adequada, porque é um menos prejuízo, um prejuízo menor a uma pessoa que há anos vem desempenhando o seu mistério, né? E adotada pelo relator. Com brilho e que, com a incorporação, eu acompanho o voto do relator. Muito obrigado. Conselheiro Leonardo Carvalho. Não dissentindo da evolução desse conselho, eu entendo por acompanhar o relator. Conselheiro Fábio Jorge. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Gustavo Rocha declara suspeição. Conselheiro Otávio Brito. Com o relator, excelência. Conselheiro Estica. Também eu. Conselheiro Orlando Rochadel. Com o relator, excelência. Conselheiro Walter Schwenkner. Com o relator. Também eu, o plenário, à unanimidade, afastou as preliminares de impedimento do Procurador-Geral para proferir a decisão do PAD e da preclusão da aplicação da pena ao acusado e, no mérito, julgou procedente o procedimento para aplicar ao membro do Ministério Público do Estado do Espírito Santo a pena de 90 dias de suspensão. E passemos agora ao segundo ponto, que foi aventado pelo conselheiro Sérgio Ricardo, da possibilidade de instauração por este plenário. Não, eu não sugeri isso, não. É porque eu acho que o Ministério Público lá já tem alguma coisa do gênero, e isso é necessário, mas eu acho que lá já tem alguma coisa do gênero. Porque nós temos... seria importante. Eu acho também, eu concordo. Eu acho assim que a gente poderia fazer um meio termo. Então, encaminhar a Corregedoria Nacional para verificar se há lá, ou caso não haja, sugerir ao plenário. Direto.
já encaminhar para lá a gente deveria decidir façam aqui, deveria decidir e condicionar a efetividade dessa nossa decisão ao fato de não haver lá ainda. Porque se a gente remeter para a corregedoria, daqui que volta a gente vai julgar aí uma remoção em que procedimento? Por que a gente não comunicamos ao Ministério Público de lá para que, se não houver, que proceda a remoção? A gente determina, se não houver, já feito lá. É que nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, a remoção por interesse público somente poderá ser iniciada ou avocada por decisão do plenário. Então, a pergunta é, o plenário vai instaurar aqui um procedimento e distribuir para um relator? É melhor. Então, é essa, então, se o procedimento é esse, vamos fazer. Nos termos do artigo 142, sim. Cópia dos autos para isso. Houve lá embaixo, se já tiver, perdeu o objeto. Se não tiver, está efetivado. Perfeito, exatamente. Então, o plenário, além da pena aplicada, o plenário determinou, nos termos do artigo 142 do Regimento Interno, a abertura de procedimento de remoção por interesse público do membro em questão, para que a Secretaria determine a distribuição a um relator para processamento nos termos do capítulo 13 do Regimento Interno. Não, depois não, pode ir. Senhor presidente. Sim. Isso é aquele item 4 Sim, eu vou chamar o item 4. O conselheiro Wesley, Vossa Excelência quer devolver vista. Em seguida, eu vou dar uma alegria ao conselheiro Orlando Rochadel. Presente de aniversário do CNMP. O item 4 físico, procedimento de controle administrativo 1658-2013-61, relator o conselheiro Leonardo Carvalho, requerente sindicato do servidor do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, requer o controle junto ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte dos servidores cedidos ou requisitados de órgão da administração pública municipal, estadual ou federal, sem que seja para o exercício de cargo ou função de confiança, bem como a regularização do quadro de servidor, conforme artigo 37.2 da Constituição e artigo 106 da Lei Complementar Estadual 122/94. Após o voto do relator, no sentido de julgar parcialmente procedente o pedido para determinar ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte a devolução dos servidores cedidos que desempenham atividades para as quais há prestadores de serviços terceirizados contratados, a devolução dos servidores cedidos que não ocupam cargo efetivo na origem, a devolução dos servidores cedidos que se encontram em exercício de funções diversas das reservadas ao cargo na qual está legitimamente investido, bem como a expedição de recomendação àquele parquê para fins de regularização do quadro pessoal e o envio de cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado para que tome conhecimento dos fatos e adote as providências que entender cabíveis, e a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro do Conselho Nacional para a realização de estudo com a finalidade de se verificar a necessidade e viabilidade de regulamentação por este Conselho dos institutos da cessão e requisição de servidores de outros órgãos ou entidades para o Ministério Público, pediu visto o conselheiro Esdras Dantas. Antecipou o voto, inaugurando a divergência, o conselheiro Walter Agra, que não concordava com a devolução dos servidores cedidos que desempenham atividade para as quais há prestadores de serviços terceirizados contratados. Conselheiro Esdras Dantas, Vossa Excelência tem a palavra para proferir o voto. Presidente, como bem destacou Vossa Excelência, esse é um procedimento de controle administrativo, né, instaurado pelo Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, por meio do qual requer o controle e manutenção supostamente indevida de servidores cedidos e requisitados à administração pública municipal, estadual, federal, sem que eles fossem designados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança. O que eu estou acompanhando o voto do eminente relator no que diz respeito à substituição desses servidores. O que me levou a pedir vista, conselheiro Orlando Rochadel, foi o fato da parte dispositiva do voto de Sua Excelência, que determinou aqui o seguinte, que antes exposto, voto pela parcial procedência do pedido no sentido de determinar ao Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte que imediatamente devolvam esses servidores. Me parece
essa imediatamente, esse termo, pode comprometer, né, a continuidade do serviço do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. E aí é que eu pedi vista para ponderar este colegiado e pedir um prazo razoável. Eu já conversei com o eminente relator aqui, e Sua Excelência, na sua sensibilidade, no seu preparo, na sua sempre bom senso e sabedoria, ele me parece que já finalizou no sentido de concordar com um prazo razoável. Perfeito. Que eu apontei para ele de 120 dias. Né? E a 120 dias, não sei se é... 6 meses, né? 6 meses, acho que os 6 meses... 6 meses é um já prazo, que é um para prazo, tomar... dá para manejar bem. Esse pedido de vista já tem algum tempo, quer dizer, já está sabendo da intenção do colegiado. E eu vou indagar do conselheiro relator se Sua Excelência mantém... É porque eu pedi a ele, ele apontou 120, mas 6 meses me parece que... Já que o senhor vai fazer uma indagação, o senhor me permite aderir à sua indagação e seria mais uma? Pois não. Que é a seguinte, o doutor Walter fez uma observação com a qual eu concordo, que nessa devolução se priorize os requisitados. Qual a diferença entre requisitado e terceirizado? O requisitado ele tem algum vínculo com o poder público, então é um servidor público. E o terceirizado não. O que diz o doutor Walter, que eu concordo com ele, concordo com 6 meses que Vossa Excelência está propondo, e também consulto o relator se ele poderia inverter essa ordem ou até mesmo tirar esse item. Nas devoluções... Deixa eu apenas, conselheiro Rochadel, a exemplo do que me foi, né, fiquei convencido dessa preocupação do conselheiro Esdras, eu vou ler aqui a parte do voto, porque esse é um processo já há bastante tempo foi julgado, e eu acho que se nós lermos, né, se eu proceder à leitura dessa parte específica dos terceirizados, o que é que eu disse aqui? O Ministério Público do Rio Grande do Norte informou às folhas 120 que os cargos de auxiliar do Ministério Público do Norte, de nível fundamental, estavam em vias de extinção. A Lei Complementar 425, de 8 de junho de 2010, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e remuneração dos servidores efetivos dos serviços auxiliares de apoio administrativo, assim preceitou o artigo 6º, parágrafo 4º. A carreira do quadro de servidores auxiliares de apoio administrativo do MP do Rio Grande do Norte é constituída dos seguintes cargos. Aí vem um parágrafo 4º. Os cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Procuradoria-Geral de Justiça de auxiliar ministerial em processo de extinção nos termos da Lei Complementar 297, de agente de portaria de motorista em processo de extinção nos termos da Lei Complementar 413, passam a receber a denominação de auxiliar do Ministério Público Estadual, os quais devem ser extintos com a vacância. Assim, digo eu, optou a administração superior por terceirizar as atividades secundárias, periféricas, antes exercidas pelos auxiliares ministeriais, sendo contraditório que se mantenha servidores cedidos, exercendo a atribuição de cargo efetivo extinta em quase sua totalidade. Os cargos de auxiliar ainda restantes serão extintos com a sua vacância. Há de se considerar ainda que alguns dos servidores cedidos que desempenham atividades para as quais há empregados terceirizados o são com ônus para o Ministério Público do Rio Grande do Norte, podendo essas verbas serem utilizadas para ampliar o quadro de empregados terceirizados, reforçando o ideal da terceirização, que é reduzir ou suprimir a participação do Estado em atividades não essenciais, buscando diminuição dos gastos públicos, aumento da qualidade e maior eficiência na máquina administrativa. Não restou comprovada a real necessidade de manutenção dos cedidos sem ônus que desempenham atividades para as quais há empregados terceirizados. Então, eu estou destacando aqui que existem cargos que estão em extinção, há servidores terceirizados para o exercício, e aí a administração tem que optar, olha, até quando esses servidores que receberam a nova nomenclatura e que estão em processo de ser extintos, vai ficar com quem? É uma opção para o administrador saber se ele vai ficar com esses ou com os terceirizados. Pois é, senhor... Eu posso explicar a divergência nesse ponto? É o seguinte, o conselheiro relator, ele oferta diversos itens que devem ser cumpridos e eu concordei com todos, exceto o item 1.1. O que é que diz o item 1.1? E aqui a minha justificativa é: não concordo com a determinação de devolução dos servidores cedidos que exercem também a
cuja função também é exercida por servidores terceirizados. Então, aqui não está falando de cargo extinto ou não extinto, não é isso. O Ministério Público requisitou servidores cedidos que exercem função de terceirizado. Aí aqui eu estou dizendo, ora, por que privilegiar o terceirizado que não tem nenhum vínculo com o ente público em detrimento dos cedidos? Onde o terceirizado, o administrador pode manusear isso de uma outra forma, certo? O custo, inclusive, é outro, porque o terceirizado, ele ainda vai ter todo o custo da rescisão, porque se a empresa não pagar, a responsabilização direta é do ente público. E com os cedidos, já não tem para os cedidos já não tem esse custo. Então, a minha divergência é simplesmente nessa parte, em que Sua Excelência determinou, pelo menos sugeriu, né, que seja privilegiado os terceirizados em detrimento dos cedidos que exercem a mesma função, a mesma atribuição. Se você buscou pessoas no município tal, por exemplo, no município de Caicó, lá do Dr. Esdras Dantas, e ele buscou lá uma função que tinha lá, que era uma função de vigia, e contratou terceirizado para ser vigia. Então, o cedido e o terceirizado estão exercendo a mesma função. Sua Excelência, o relator, entende o seguinte, que esses cedidos não deveriam exercer essa função, embora tenha na origem, exerça na origem essa função, privilegiando o terceirizado. Eu entendo que esta parte deve ser excluída, porque a gente deve privilegiar sempre e sempre aquele que tem vínculo com o ente público. Então, a minha divergência é pontual e é com essas considerações. Senhor presidente, também eu adiro a divergência do doutor Walter. Ele lembra o caso de motorista. É muito comum você ter terceirizado o motorista e requisitado o motorista de outros órgãos, de alguma secretaria. Então, se você tiver que liberar, que demitir, que exonerar alguém ou devolver alguém, que seja o terceirizado, que não tem vínculo com o poder público. É só isso, doutor Leonardo. No mais, o seu voto está perfeito e acompanha na íntegra com os 6 meses propostos pelo doutor... Uma dúvida, não sei nem se é dúvida, acho que esse item 1.1, ele está se referindo a servidores cedidos que ocupam cargos efetivos na origem. Claro, se não tiver... Não, é porque o item... Veja só, não pode ser. Não tem a função, não existe faxineira no Ministério... Hipótese, não existe faxineira no Ministério Público, tá? Esse serviço, ele é terceirizado. E aí, numa comarca, lá no Caicó, a prefeitura tem um faxineiro, né? Concursado. Aí ele traz um faxineiro da prefeitura para trabalhar no Ministério Público, certo? Para exercer uma função que é do terceirizado. E aí vai aquela discussão entre que a presença de servidores da administração pública, tem todas essas críticas que nós estamos aqui... Mas a pergunta que eu fiz, na verdade, é pelo seguinte. Então, a gente parte de uma premissa de que a sessão pressupõe que o cedido vai ocupar um cargo em comissão. Não. Pode ser cedido para não ocupar um cargo em comissão. Aí que está. Eu discordo. Pois é, mas essa que eu discordo. Eu acho que a sessão, ela pressupõe, e é assim no âmbito federal, por exemplo, que ocupe um cargo em comissão ou função de confiança. Então, partindo dessa premissa, o cedido vai ter que desempenhar uma função de direção, somente chefia. Então, não vamos ter essa hipótese do cedido faxineiro. E se ela existir, ela é irregular, é inconstitucional, por ofensa 37.5. O chefe dos faxineiros, tudo bem. Mas a minha preocupação é a seguinte... A divergência é tão mínima, vamos colher voto nisso aí. O problema, conselheiro Walter, é a peculiaridade do Estado. É um Estado muito pobre e que não tem esses cargos em comissão. E que esses funcionários eles são até beneficiados com essas requisições, muitos dos quais devem receber alguma facilidade. Então, alimentação, vale alimentação, claro. Só aquilo ali que ele recebe, muitos cedidos, só para receber o vale, é quase igual ao salário. Senhores, permitam-me colher os votos. Como voto o conselheiro... Ô, presidente, acolhendo aqui, sendo sensível à questão, até porque o impacto disso pode ser na arquitetura, eu entendo por acolher a sugestão do conselheiro para 6 meses. Sim. 6 meses para ele fazer uma ampla reformulação. Sim.
Entendeu? Divergência é só o item 1.1. E Vossa Excelência mantém o item 1.1. Então, vamos lá. Como vota o conselheiro Otávio Brito? Acompanhando o relator, excelência. Com o relator. Como vota o conselheiro Fábio Estica? Também, excelência, mas, perdão, com a divergência do conselheiro Walter, né, que é no mesmo sentido. Não. Não. 1.1 não. O 1.1 não, ele mantém. Ele mantém o item 1.1, o conselheiro Walter Agra estica o item 1.1. Presidente, você considerou o meu voto lançado já? Porque, como me pulou, estou... Sim. O conselheiro Fábio Jorge já votou com a divergência. Conselheiro Gustavo Rocha. Conselheiro Gustavo, Vossa Excelência tem que me policiar. O conselheiro Gustavo Rocha votou com a divergência. Conselheiro Otávio Brito. Eu achei que o relator tivesse acolhido Não, só a questão dos 6 meses. Não, então eu vou... Esse aspecto até lançado, questionado pelo conselheiro Walter, que me veio agora a discussão. Walter, desculpa a insistência, mas assim, eu não consigo imaginar a sessão sem que seja para ocupar aquela comissão. Então a gente pode evoluir, não existe Walter. isso. Não existe. Para permitir, desde que seja cargo em comissão. Sem ônus, mas para ocupar um cargo em comissão. O sem ônus desobriga o cessionário do pagamento, mas não existe, porque ele vai ter que ocupar algum cargo. Então vamos lá, o conselheiro Walter Schwenkner autoriza desde que haja a ocupação de cargo em comissão. Desde que a sessão seja feita para cargo em comissão, porque não existe sessão sem cargo em comissão de confiança. Não existe isso. Mas a lei lá do Estado parece que permite. Mas como é que vai ocupar qual cargo? Na federal. Então, conselheiro Orlando Rocha. Presidente, estou vendo aqui que há uma divergência em relação a um único tópico. Então, para não haver questionamento, até mesmo colhendo as lúcidas observações do conselheiro Agra, na discussão da busca e apreensão do escritório, se era resolução, recomendação, o Conselho, para até fortalecer seu entendimento quanto às suas decisões, é sempre bom nós mantermos a harmonia e a unanimidade. Nesse tópico, ressalvando o meu entendimento pessoal, eu acompanho, acolho, incorporo esta premissa estabelecida pelo conselheiro Agra e pelo conselheiro Esdras para integrar o voto de modo a manter unânime retirar o item 1.1 com a fixação de 6 meses do conselheiro Esdras. Ressalvando o meu entendimento pessoal. Conselheiro Orlando Rochadel. Com o relator, excelência, parabenizando. Essa foi uma parte pequenininha do voto. O voto é maravilhoso, é um voto extenso. Parabéns pelo voto. Conselheiro Schwenkner, Vossa Excelência mantém a sessão com a carga em comissão? Então ficou, o item ponto 1 deixou de existir. Aí o item ponto 2 ficou, devolva os servidores cedidos que não ocupam cargo efetivo na origem. E a minha posição de vencida no sentido de que também deve devolver servidores que tenham sido cedidos sem que haja o correspondente cargo à comissão de função de confiança. Porque na sessão existe a necessidade de que ele ocupe um cargo. E se não existe cargo, sessão ele não fez concurso para o outro cargo? Nesse ponto, eu anotei o voto de Vossa Excelência. Nesse ponto eu estou acompanhando também o conselheiro Walter. Relator. E o conselheiro em relação ao item Otávio acrescentava mais um tópico que saíram... exatamente o que eu estou É simples, olha, na verdade é só um detalhezinho no item 1.2, acho que a posição também acompanhada pelo conselheiro Otávio, exatamente, de que também determina a devolução de servidores cedidos sem que haja o correspondente cargo. Só isso. Vossa Excelência acompanhado pelo conselheiro... O item 1.2 ele fala em cargo efetivo na origem. Isso, aí eu estou acrescentando para outra hipótese que ele não mencionou e que eu fiquei vencido. Ele está vencido no ponto. Entendeu? Fica vencido no ponto. O conselheiro Antônio Duarte, Vossa Excelência... Conselheiro Marcelo Ferra. Eu acompanho o relator, assim, com o ajuste que foi feito, sem esse tópico da necessidade de ocupar cargo. Apesar de, em Mato Grosso, assim como na União, a legislação funciona dessa forma. Você só pode... Mas, assim, eu estou julgando um caso do Rio Grande do Norte, assim, eu não sei qual que é a realidade do Estado, e no mais é uma reclamação do sindicato. Conselheiro Walter, só para observar o plano legal do Estado, a lei
né, a Lei Complementar 122/94 Acompanha o relator. estabelece o regime jurídico, ele não condiciona essa ação. Pois é, mas... senhores, nós já... Aí eu não posso ir além do que a lei não prevê. Senhores, nós já acolhemos, encerramos a votação. O plenário, à unanimidade, julga parcialmente procedente para determinada evolução dos servidores cedidos que não ocupam cargo efetivo na origem, para que devolva o servidor cedido que se encontra em exercício de função diversa das reservadas ao cargo da qual está legitimamente investido. Expedição de recomendação ao Ministério Público para regularização do quadro de pessoal. Envio de cópia ao Tribunal de Contas para que tome conhecimento dos fatos e adote providências que entender cabíveis. E a Comissão de Controle Administrativo e Financeiro para que seja feito estudo com a finalidade de verificar a necessidade e viabilidade de regulamentação pelo Conselho Nacional dos Institutos da Seção e Requisição de Servidores de outros órgãos ou entidades para o Ministério Público. E, vencidos os conselheiros Walter sim, fixando o prazo de 6 meses para essa adequação, e vencidos os conselheiros Walter Schwenker e Otávio Brito, que iriam além e determinavam a devolução dos servidores cedidos que não exerçam cargo de comissão no Ministério Público. Senhores, chamam a julgamento neste aniversário de 11 anos do Conselho Nacional do Ministério Público, do item 6 do elo, proposição 1.00191/2015-85, relator conselheiro Marcelo Ferro, proponente conselheiro Cláudio Portela, sou eu. Objeto, proposta de resolução que estabelece diretrizes para o planejamento estratégico das unidades e ramos do Ministério Público. Após o voto do relator que aprovou a resolução, acolhendo a sugestão do conselheiro Walter Agro no sentido de ser a OAB como órgão a ser consultado para a elaboração do planejamento, após a sugestão do conselheiro Fábio George, houve a adequação total de todos os votos aqui indicados. Pediu visto o conselheiro Leonardo Carvalho. Vossa Excelência tem a palavra, conselheiro. Senhor presidente, inicialmente eu queria aqui registrar e elogiar o trabalho desenvolvido pela Comissão de Planejamento Estratégico, tão bem conduzido pelo conselheiro Orlando Rochadel. O voto do conselheiro Marcelo Ferra na última sessão foi adaptado por Vossa Excelência, no qual incorporou as considerações, mas o pedido de vista deveu-se exatamente para analisar o conteúdo e alcance dessa adaptação, no que atendeu plenamente aos anseios deste Conselho, nessa medida que, se não houvesse tido pedido de vista, não poderíamos, na data de hoje, comemorar os 11 anos do Conselho Nacional do Ministério Público, brindando a ele este belo projeto do planejamento estratégico, que foi fruto de inúmeras reuniões, foi fruto de vários, de uma dedicação ímpar por todos os integrantes aqui do Conselho, que inclusive, ao pedir vistas, os integrantes aqui, os membros, os servidores, preocupados com o pedido de vista, conselheiro, se precisar de algum esclarecimento, estamos à sua disposição, no que mostra o sentimento propositivo, a sinergia positiva que a Comissão de Planejamento Estratégico criou com todos aqueles que atuaram no desenvolvimento desse projeto. De modo, senhor presidente, que parabenizo mais uma vez o conselheiro Rochadel, toda a sua equipe e o Conselho Nacional por proporcionar ao Ministério Público esses parâmetros de organização, de boas práticas, de governança, que serão certamente, proporcionarão certamente resultados positivos, não ao Ministério Público, mas sobretudo à sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, conselheiro Leonardo Carvalho. Eu queria só deixar registrado que a proposta apresentada por mim lá, inicialmente, não retrata a proposta hoje aprovada, mas num colegiado nós temos sempre que lembrar que nós precisamos trabalhar com o possível. Então, o possível hoje é esse pontapé inicial que nós estamos dando de uma resolução sobre o planejamento estratégico nacional, parabenizar o Ministério, mas primeiro escolher os votos, Parabenizar o Ministério Público, caso seja aprovada a proposta. Pergunta aos senhores conselheiros se há alguma divergência. Não, nenhuma divergência. Algum dos senhores conselheiros quer fazer uso da palavra. Então, dizer que é uma satisfação muito grande para o Ministério Público brasileiro ter um planejamento estratégico nacional do Ministério Público, direcionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, porque nós precisamos profissionalizar mais ainda o Ministério Público brasileiro. Não, esse não seria. Não. Então,
O plenário, à unanimidade, aprovou a proposta de resolução que dispõe sobre o Planejamento Estratégico Nacional do Ministério Público, estabelece diretrizes para o planejamento estratégico do Conselho Nacional do Ministério Público, das unidades e ramos do Ministério Público e da outras providências, ausentes justificadamente o presidente e o conselheiro Sérgio Ricardo. Eu vou chamar ao julgamento o item... Elo? O item 15 do Elo, senhores, que há a pedido de vista para a gente adiantar os procedimentos de vista. Proposição 1.00236-2016-01, relator conselheiro Fábio Estica, o objeto proposta de alteração, artigo 1º da resolução 30/2008, nova hipótese de impedimento ao exercício da função eleitoral. O conselheiro relator vota pela aprovação da resolução com o substitutivo apresentado por ele, pede vista o conselheiro Fábio George. Confere, conselheiro Fábio George. Algum dos senhores pretende antecipar voto? Eu já lancei meu voto e peço que seja contabilizado, acompanhando o relator. Então, o conselheiro Walter Agra acompanha o relator. Mais alguém? Então, os demais aguardam os demais. O plenário, o conselheiro Fábio Estica vota pela aprovação da proposta substitutiva por ele apresentada, acompanhado pelo conselheiro Walter Agra. Pediu visto o conselheiro... Eu também vou antecipar meu voto e acompanhar o conselheiro Fábio Estica. Conselheiro Orlando Rochadel também acompanha o conselheiro Fábio Estica. Estou misturando o conselheiro Walter com o conselheiro Estica. Pediu visto o conselheiro Fábio George, aguardam os demais. Item 16 do Elo, procedimento de controle administrativo 1.00145-2015-77, relator conselheiro Esdras Dantas de Souza, requerente à Associação do Ministério Público de Rondônia, objeto controle, decisão, Colégio de Procurador de Justiça, Ministério Público do Estado de Rondônia, reconhecimento, artigo 100, combinado com o artigo 127 da Lei Complementar 93, licença-prêmio. O conselheiro Esdras Dantas julga procedente o procedimento para anular a decisão preferida pelo Colégio de Procuradores do Ministério Público de Rondônia, no feito 2013-0011-2005-971, bem como o ato emanado pelo Procurador-Geral de Justiça, que estende os efeitos da referida decisão a todas as matérias que versam sobre o assunto. Acompanhou o relator, o conselheiro Walter Agra, e adianto eu o pedido de vista. Há algum conselheiro que pretende antecipar voto? Eu iria antecipar a divergência, mas já que Vossa Excelência vai pedir vista, eu estou antecipando o pedido de vista para a gente, na próxima sessão, já trazer o pedido de vista. Eu confirmo o voto, já acompanhando o relator. Muito obrigado, conselheiro. Os demais aguardam o... Aí o quê? Alguns dos senhores têm algum processo que queira trazer voto vista? Conselheiro Fábio George. Vossa Excelência tem, conselheiro Antônio Eduardo? O item 10 da pauta. Podemos chamar este último processo, conselheiros? O problema é quórum. 10 físico. Item 10 da pauta física, procedimento interno de comissão. Conselheiro Walter Agra, o relator saiu. Então, eu não posso votar, não posso chamar o processo. Isso aí vai dar debate. Vamos chamar... Só para avisar que eu sei o voto. Senão logo eu venho na representação. Item 5 da sessão física, representação por inércia ou excesso de prazo. 1795-2014-87, relator conselheiro Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho. Ministério Público de Goiás, alegação de inércia por parte do Ministério Público do Estado de Goiás em fornecer informações quanto às providências tomadas na denúncia protocolada sob o número 20K0048-9448. Após o voto do relator, no sentido de julgar procedente o pedido de determinar a instalação de PAD em face do membro do Ministério Público do Estado de Goiás, ante a inércia em tomar providência quanto à reclamação indicada, pediram visto o conselheiro Antônio Duarte e Otávio Brito. Vossa Excelência está apto a votar, conselheiro? Vossa Excelência tem a palavra para proferir voto. Uma manifestação e pedindo vênia ao eminente relator e ao entendimento já lançado pelo destacado conselheiro Fábio Jorge, eu estou votando pela improcedência da representação,
porque eu entendi que ficou demonstrado no caso, e aqui enalteço o voto do conselheiro Leonardo Carvalho, mas nesse caso em particular, eu entendi que há algumas questões, né, subjacentes aí que demonstraram que não teria acontecido de fato a desídia, a inércia, o excesso de prazo por parte do promotor de justiça da 68ª Promotoria de Justiça de Goiânia. E isso porque, embora ele tenha se valido de uma colocação inapropriada, né, de que a atribuição de estagiário influiu, de que a ausência de estagiário quase influiu no andamento dos procedimentos, a situação externada, no meu modo de sentir, foi mais em relação à insuficiência de servidores daquela promotoria de justiça. Quero ressaltar, no meu modo de pensar, a tramitação do feito não chegou a exceder o razoável, e há de se ponderar também que o próprio promotor ele chegou a gozar de recesso e férias nos meses antecedentes, e o próprio requerente declarou que a atuação da promotoria foi satisfatória e melhorou a sua condição. O que mostra que, portanto, o alegado excesso, retardo da atuação ministerial não chegou a gerar resultados que comprometessem a prestação daquela atribuição, né, nesse sentido. Neste contexto, como relator da representação por inércia ou por excesso de prazo, 174/2015-67, permitam rememorar, instaurada por provocação do Corregedor Nacional do Ministério Público, que então titularizava o órgão, doutor Alessandro Tramurras Assad, a quem endereçamos os nossos cumprimentos e nossa saudade, que resultou da inspeção realizada nos dados do MP de Goiás, eu pude analisar que as irregularidades e possíveis excessos de prazo relativos à tramitação e aos impulsos de procedimentos extrajudiciais naquela promotoria não decorreu de excessivo ou injustificável lapso de tempo sem atuação do MP. Na verdade, aquela promotoria, reafirme-se, possui atuação predominantemente extrajudicial de acompanhamento da execução de políticas públicas, matérias que são complexas e dependentes da atuação de outros órgãos, havendo isso reconhecidamente insuficiente número de servidores para suportar a demanda, razão pela qual determinei o arquivamento da RIEP 174. Esses foram os autos que eu atuei que já tinha precedentemente demonstrado este aspecto. Diante dessas considerações, eu, de fato, então, estou encaminhando o voto pela improcedência da representação, porque não vi, nesse caso em particular, a constatação cabal de que o promotor Paulo Adriano Nunes Miranda teria incorrido nesta inércia ou desídia. Ok. Muito obrigado, conselheiro. Conselheiro Gustavo Rocha. Senhor presidente, eu peço que considere meu voto, que eu vou me ausentar. Sim. Eu já lancei voto e mantenho acompanhando o relator, pedindo vênia as ponderações já feitas, mas eu mantenho votos antes de acompanhar o relator. Tá, ok. Obrigado. Senhor presidente, esse processo é um pouco, né, já faz tempo que houve pedido de vista, mas eu quero aqui apenas assentar, eu parabenizo o conselheiro Duarte pela ponderação, e é difícil deixar de evoluir para acompanhá-lo, mas nessa assentada, lamentavelmente, não vou poder evoluir, porque, como conseguiram o voto, o promotor de justiça da 68ª Promotoria do Estado de Goiás assumiu apenas ter tomado conhecimento da reclamação mais de 5 meses após seu protocolo. E ele atribuiu o quê? Não, foi culpa da estagiária, né? Não apresentou qualquer justificativa aceitável para a demora da análise, porquanto apenas apresentou informações sobre a conduta de estagiários. Então, realmente, isso aqui, lamentavelmente, não se justifica atribuir responsabilidade à estagiária pela desídia do trabalho, né? E aqui colaciona, inclusive, um precedente do conselheiro Marcelo Ferra, que ele diz, ausência desse protocolo não encontrado na promotoria de justiça, possível desídia, necessidade de apuração dos fatos. E aqui nós não estamos imputando ao promotor de justiça
se ele deve ser punido ou não. Agora, que há indícios concretos de desídia em tese, no meu ver, há. Nós não estamos julgando o procedimento administrativo disciplinar. De fato, após a instrução, se elementos outros vierem a ser encartados nos autos para demonstrar que, de fato, não concorreu de forma capaz a trazer prejuízos à sociedade, aí sim seria o caso de julgar procedente ou improcedente o procedimento disciplinar. Nós vemos aqui a preocupação constante do Conselho, aplicando punições a promotores por desídia, por não ter tocado o processo, e aqui a desídia diz respeito à responsabilidade estagiária. Então, realmente, é um fato que precisa ser apurado no ambiente disciplinar próprio, porque isso aqui é um perigoso precedente para permitir que inexigibilidade de conduta de promotores possam ser atribuídos à terceira para a sua ineficiência enquanto membro do Ministério Público. Então, pedindo vênias ao conselheiro Duarte, entendo a serenidade, a prudência, mas esse juízo de valor de prudência ou não deverá ser feito quando vier a ser julgado o procedimento administrativo disciplinar. Né? Porque nesse caso, e aqui eu até destaco aqui o relatório. Vamos ver os fatos. Menciono que o requerente compareceu em sua promotoria no dia 26 de novembro de 2014, fez reclamação oral, posteriormente reduzida a termo e apresentou conjuntamente 8 volumes para análise. Ou seja, não era um caso, 8 volumes. Informa que a reclamação foi recebida por uma das estagiárias da promotoria, esclarecendo que, à época, de 2014, esta estagiária possuía sob sua responsabilidade diversos outros procedimentos e acompanhava o andamento de diversas ações judiciais. E aqui até mesmo a preocupação se não houve desvio de função da estagiária. Quais são as atribuições da estagiária? Não estou entrando nesse mérito. Será que a estagiária estava servindo como um verdadeiro auxiliar ministerial? Assessor do promotor? Eu não estou entrando nem nesse mérito. Mas isso são informes dele. E continua o relatório. Além de estar concluindo o curso de Direito. Por esse motivo, esta não teria conseguido realizar análise prévia da documentação apresentada pelo reclamante para discutir o caso com o promotor de justiça antes do recesso do fim do ano. Passado o recesso, a referida estagiária não retornou ao trabalho em decorrência do início de gozo de férias e logo após foi desligada. Com o desligamento, o procedimento administrativo passou a ser de responsabilidade de outra estagiária, que acumulou diversos outros procedimentos administrativos face à redução do número de estagiários da promotoria por questões orçamentárias. Então, eu não estou entrando nem na questão do promotor estar utilizando estagiária para fazer trabalho de assessor ministerial, de assessor do Ministério Público, que isso não é trabalho estagiário. E não ter o controle, até mesmo efetivo, porque, veja só, se eu não estiver daqui a 1 ano e 7 meses, não estarei nesse conselho, serei substituído. Mas certamente aquele que vier me substituir terá o controle absoluto dos procedimentos que restarem. Espero não deixar nenhum, mas se vier a deixar algum, certamente o gabinete irá informar. Então, esta quebra uma situação que me deixou, digamos, um pouco apreensivo, conselheiro Duarte, é porque a total, pelas evidências dos fatos trazidos pelo próprio promotor, há um descontrole dos procedimentos que tramitam na sua promotoria. Me perdoe, só para fazer um contraponto, eu até citei aqui um outro feito que eu arquivei e também que havia sido decorrente de uma inspeção realizada pelo então Corregedor Nacional, doutor Tramujas. Eu trouxe isso à baila para que os colegas ficassem esclarecidos. Foi detectada uma insuficiência de servidores. O fato dele ter, sim, ele colocou a questão da servidora, mas não estava assim com atrasos. A própria inspeção não detectou nessa promotoria... 5 meses do conselheiro Duarte, ele só veio tomar conhecimento e tão logo foi provocado, ele deu seguimento. Isso aí não questiona. Existe ali uma gama de procedimentos, de alta complexidade. Foi o que foi detectado pela inspeção.
Em função acompanhado por uma estagiária, responsável sim, da mas estagiária. a insuficiência de servidores terminou gerando a necessidade de se ter estagiários na falta de provisão dos cargos. É isso Aí que é mais preocupante ainda. É preocupante porque os servidores também têm um papel destacado. Eles, na atividade MEI, eles preparam os procedimentos, eles dão suporte ao membro ministerial. Isso eu acho que é bem razoável. Eu só queria também esclarecer, senhor presidente, só mais um segundinho, por gentileza. E o conselheiro Leonardo ressaltou um aspecto, mas eu queria deixar evidenciado que este feito já se encontra desde 10 de outubro de 2015, quando eu pedi a vista, logo em seguida eu já estava com o voto pronto e apresentei. Então, a vista não está esse tempo todo. O que está aguardando possibilidade de ser chamado, e não foi chamado por conta disso. Em nenhum momento eu coloquei... É só porque nós temos colocado isso. Aliás, muitos conselheiros estão nessa condição. Né? Senhores, após e aqui é tão somente a abertura ou não do PAD, não é o julgamento. Nós temos, já está maduro, nós temos o conselheiro Leonardo Carvalho, julga procedente a representação para determinar a instalação de PAD em face do Ministério Público de Goiás e a instalação de sindicância para apurar irregularidades na promotoria indicada. O conselheiro Antônio Duarte diverge para julgar totalmente improcedente, encaminhando recomendação ao Procurador-Geral no sentido de que adote as providências cabíveis para suprir a carência de servidores. E o conselheiro Fábio George determina a instalação de sindicância na corregedoria local ou correção extraordinária, pela corregedoria local lá no Ministério Público de Goiás. Não é isso, conselheiro Fábio Jorge? Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, rápido, sim, até porque eu teria de me ausentar em breve, só para, eu peço desculpas ao conselheiro Fábio Jorge, mas só para aderir à posição por ele externada, na medida em que o próprio debate entre o relator, o voto, enfim, divergente, já me sinaliza que existe uma dúvida sobre o que aconteceu efetivamente, sobre a interpretação que se deve dar ao que aconteceu. Eu digo... Dúvida não há, porque o próprio promotor, em informações, ele disse que o procedimento não andou porque a estagiária que estava responsável entrou de férias. Não, exatamente, mas então, quer dizer, qual a responsabilidade da estagiária? Não, eu digo, mas assim, que tratamento dar a esse fato? Por isso que eu acho que seria mais apropriado, respeitando o entendimento em contrário, que esses fatos fossem apurados no âmbito da corregedoria local. Então, por essa razão, eu peço vênia, abre o procedimento, que a divergência é pontual de abrir, mas que não tramite aqui, porque estamos distantes dos fatos, mas para que isso seja apurado no âmbito local. Eu perguntei ao conselheiro Fábio Jorge, nós temos a possibilidade, e nós temos feito isso reiteradamente aqui por esse plenário, a Corregedoria Nacional fazer a inspeção extraordinária na promotoria. Nós fazemos isso em 30 dias. Ótimo. A Corregedoria Nacional fazer e a partir do que levantar, instaurar os procedimentos. Se for mais conveniente, o que eu acho importante é que se apure isso no local. Conselheiro, presidente, eu entendo que há um sentimento de preocupação, mas a convicção que se formou em mim foi que há evidências, nesse caso específico, dele ter delegado a um estagiário essa situação. Então, como já existe uma representação, né? Os fatos restaram incontroversos no âmbito dessa representação. A conclusão que se tirou por parte dessa relatoria é que há evidências de uma distorção funcional a ser apurada. Eu não estou dizendo que ele praticou, que ele cometeu uma falta funcional, mas eu não posso me descurar dos fatos incontroversos que são colocados nos autos. Sim, não, mas veja bem, Vossa Excelência mantém o voto de Vossa Excelência e o conselheiro Fábio Jorge está indicando a realização de correção extraordinária pela Corregedoria Nacional. Eu vou evoluir, senhor presidente, para acompanhar, então, a correção, para ver tudo o que está acontecendo lá, que eu acho que é mais prudente. E aí, o que é que vai acontecer com isso aqui? Então, era melhor nem ter julgado esse processo. Não, acho que o resultado é bem positivo, até porque vai ver essa deficiência o que aconteceu de fato, servidores, o que aconteceu. Veja só, o que aconteceu de fato está aqui no RIEP. Não, mas porque a interpretação do que ocorreu, por exemplo, será que a responsabilidade era da estagiária? Nós vamos verificar o todo, conselheiro Leonardo Carvalho, tal qual nós fizemos no processo de redadoria de Vossa Excelência de Sergipe. Presidente, aí nesse tópico eu lamentavelmente ficarei vencido, porém não convencido. Ok, então eu vou colher os votos. Como vota o conselheiro Otávio? Sendo
passando para a Corregedoria Nacional, aí eu acompanho, se for isso... Governo Nacional, que em 30 dias estará lá. Ótimo, então acompanho em menos. com a divergência. Conselheiro Rochadel. Com a divergência também. Conselheiro Sérgio Ricardo, ausente justificadamente. Conselheiro Schwenkner. Votei com a divergência. Conselheiro Duarte também. Conselheiro Marcelo Ferro. Divergência. Conselheiro Esdras. Presidente, eu tenho assistido aqui no colegiado um esforço muito grande para se combater essa morosidade por parte de alguns membros do Ministério Público nos procedimentos. Eu até vejo com simpatia essa iniciativa da Inspeção Nacional. Contudo, o conselheiro relator foi tão veemente e ele me convenceu de que já há motivo nos autos para a abertura do PAD, até porque já há um reconhecimento por parte do promotor de que deu essa atribuição, que era da sua competência, a estagiários. Quer dizer, isso daí não é razoável a gente ver isso aí escrito num processo e não tomar nenhuma providência. Então, nesse sentido, eu estou aqui acompanhando integralmente o voto do eminente relator Leonardo Carvalho. Ok, conselheiro Esdras Dantas, eu vou proclamar o resultado. O conselho, por 4 votos, foi com a divergência. Desculpa, 7 votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos. 8 votos com a divergência inaugurada pelo conselheiro Fábio George, no sentido de determinar a realização de inspeção extraordinária pela Corregedoria Nacional nos termos do artigo 67, parágrafo 2º do Regimento Interno, vencidos os conselheiros Leonardo Carvalho, Esdras Dantas, Walter Agra e Gustavo Rocha, que determinava a instauração do PAD ausente justificadamente. O presidente e o conselheiro Sérgio Ricardo. Designado para a relatoria o conselheiro Fábio George. Senhores, dado o adiantado da hora e o esvaziamento por conta de outros compromissos dos conselheiros, nós vamos agradecer e dizer mais uma vez, senhores, da satisfação que é para este Conselho Nacional, no seu 11º aniversário, nós temos aprovado a resolução do planejamento estratégico e dizer para os senhores da preocupação whatsappiana, aqui pelo WhatsApp, do presidente deste Conselho em fazer com que nós tivéssemos aprovada essa resolução. O presidente está numa outra reunião de suma importância, por isso nos confiou a presidência agora à tarde dessa sessão, mas aqui por WhatsApp ele ficou monitorando e pedindo encarecidamente para que nós pudéssemos votar essa proposta de resolução com as adequações feitas pelo conselheiro Rochadel e para deixar registrado essa felicidade do Conselho Nacional de ter essa aprovação e dessa responsabilidade do presidente da Comissão do Planejamento Estratégico e do presidente do Conselho Nacional, Dr. Rodrigo Janot, de fazer com que nós tenhamos um novo rumo de planejamento estratégico do Ministério Público. Conselheiro Fábio Chico Gonçalves tem a palavra. Eu acho que foi graças àquela, não vou dizer ameaça, que não seria esse, né, mas uma pressão, um apelo que o conselheiro Rochadel exerceu sobre o presidente antes do início da sessão. Prometeu. Antes de concluir aqui, presidente, eu queria fazer um registro e parabenizar o Dr. Silvio Amorim, primeira sessão na qualidade de secretário, desenvolveu suas atividades a contento, dando assessoria a todos os conselheiros aqui com relação à pauta. Então, Vossa Excelência está de parabéns aí, secretário. Excelente o trabalho com a eficiência que é peculiar a quem tem a competência e a capacidade do doutor Silvio. Dizer para os senhores, eu vou fazer agora um registro que eu não iria fazer, mas eu vou fazer, que foi o conselheiro Rochadel me confidenciou que ameaçou deixar de beijar os conselheiros se eles não votassem essa proposta de resolução hoje. E se o presidente não pedisse vista, também aí a ameaça era inversa. A ameaça era inversa. Declaro encerrada essa sessão.